Olá, alunas e alunos da EJA, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Gostaria de iniciar essa nossa aula de hoje com duas observações. A primeira é que eu estou deixando uma monitoria escrita para vocês. Professor, o que é a monitoria? A monitoria é uma oportunidade que vocês têm para solucionar alguma dúvida que ainda está surgindo no sentido dos cálculos envolvendo juros simples, ou para você reforçar também esse conhecimento. Então, a monitoria escrita, eu estou resolvendo alguns exercícios de juros simples, eu faço passo a passo, detalhamento. Se você pegar com calma, com tranquilidade, né, e com abertura para poder realmente aprender, vocês vão ver a importância que a monitoria tem. Além dos exercícios que eu resolvi, eu deixo uma atividade extra. Nessa atividade extra, você pode resolver, mas você não precisa me entregar, tá bom? Você precisa apenas mandar se você tiver dúvida, se você quer aprender, quer saber se a sua resposta estava correta, aí você me envia. Professor, essa é a atividade extra, tá certo, né? Professor, eu tive dúvida nessa atividade extra, tá certo? Então, você pode me mandar nesse sentido. A segunda observação, que na verdade é um pedido que eu gostaria de fazer para vocês, é justamente pedindo para vocês assistirem o vídeo até o final, tá? A aula de hoje. É muito importante esses vídeos que eu estou assistindo. Não adianta você querer pegar o exercício para fazer sem ter assistido a aula. Nós temos 1h30 de aula, mas eu não dou mais do que 20 minutos de vídeo. Né? Eu sei que é cansativo, mas é super importante. Se eu faço um vídeo muito simples para vocês, muito, vamos dizer assim, curto, eu estou deixando, né, vocês sem a oportunidade de aprender aquilo que é necessário. Então, por isso que o meu vídeo tem essa quantidade de tempo, tá bom? Eu gostaria que você assistisse até o final. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Essa é a nossa quinta aula de matemática, uma continuação do Juros Simples. Eu gostaria de iniciar nossa aula com a frase do Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ei, vamos mudar o mundo por meio da educação? Estrutura da nossa aula 5, eu vou fazer algumas observações importantes. Nós vamos generalizar a fórmula do juros simples. Trago exemplos importantíssimos para que vocês possam resolver os exercícios da aula de hoje. E os exercícios podem ser entregues até a próxima sexta-feira, dia 18 de junho. Então vamos lá, observação. Em qualquer problema envolvendo juros, o período da taxa de juros e o tempo devem ser iguais. Aluno, ei, é muito importante isso que eu vou dizer agora para vocês. O período da taxa de juros e o tempo devem ser iguais. Faz sentido quando eu estou tratando de metros, a física usa muito isso, né? Eu vou fazer uma medida, aí eu deixo uma medida em metro e deixo a outra medida em centímetro. Aí eu falo assim, junta esse trem aí, né? Eu preciso que esteja na mesma unidade, não é mesmo? Na mesma unidade de medida, ou tudo em centímetro, ou tudo em metro. Para isso eu faço uma conversão. Aqui, quando nós estamos tratando de juros simples, é preciso que o período, né, ou seja, o período da taxa de juros e do tempo, eles sejam iguais. Veja só que isso é muito importante para que eu possa ter a mesma coisa, para que eu possa estar falando da mesma coisa. Por isso que eles precisam ser iguais. Não faz sentido eu tratar de um problema de juros simples falando da taxa de juros com um período e o tempo com um período diferente. Porque eu estou tratando de coisas diferentes. Como que eu vou fazer cálculo envolvendo coisas diferentes, né? Então eu preciso fazer conversões. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou abrir até a canetinha aqui. Veja só um problema em que a taxa de juros está em ano e o tempo está em ano. O período está diferente? Não, porque tanto a taxa como o tempo está em ano. Então, esse é um problema que você consegue fazer o exercício direto, né? Pode aplicar diretamente na fórmula. Esse segundo exemplo, olha, a taxa está em mês. O tempo está em ano. Epa, deu problema, professor, porque o período da taxa, que é mês, é diferente do período do tempo, que é ano. Então, esse é um
um exemplo em que você precisa fazer conversão para que você tenha a taxa igual ao tempo, no termo de período, tá? Não é valores, gente, é apenas o período, tá? Outro exemplo aqui, a taxa está em mês e o tempo está em mês. Ok, está no mesmo período. Ah, professor, e como eu faço para fazer uma conversão? É super simples. Veja só, veja nesse exemplo que deu problema que eu preciso de uma conversão. Vamos supor que nós queremos deixar tudo em mês, né? A taxa já está em mês. Então eu preciso transformar em mês o tempo. Mas veja só, um ano é quantos meses? Ah, professor, um ano é 12 meses. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, fiz um 2. Um ano é 12 meses. Então, o valor que eu vou jogar na fórmula não é 1, é 12, porque eu fiz uma conversão. Aí, agora com a conversão, a taxa de juros está em mês e o tempo também está em mês. Ah, professor, e se eu quisesse deixar tudo em ano? Se cada mês se a taxa tem 4% ao mês, então eu multiplico aqui, né, por 12, aí eu vou obter a taxa em ano. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: pouco importa se eu quero deixar tudo em mês, tudo em ano, tudo em trimestre, tudo em semestre, isso não importa. O valor vai ser igual, tá bom? Então, se você calcular aqui tudo em mês e depois vir e calcular quando você fez uma conversão de tudo em ano, o valor vai ser o mesmo, os valores vão ser iguais. Essa é a importância do período ser igual, tá? Porque não importa o período, desde que eles sejam iguais para a taxa de juros e o tempo, tudo ok. Essa é uma observação muito importante. Vamos fazer um exemplo? Quanto rendeu uma quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês ao final de 1 ano e 3 meses? Vamos definir as nossas variáveis. O capital é R$ 1.200. Os juros é o valor que eu estou querendo saber, porque está perguntando quanto que rendeu. Não foi perguntado nada sobre o montante. E a taxa de juros é 2% ao mês e o tempo é 1 ano e 3 meses. E serve como esse tempo está esquisito. Além de ele estar em ano, aparecer um ano aqui que é diferente do período da taxa, que é mês, além disso está aparecendo 1 ano e 3 meses. Então, suponha que eu quero deixar tudo em mês, né? Então, veja só, 1 ano não é 12 meses? Se eu tenho 1 ano, que é 12 meses, e 3 meses, então eu tenho 12 meses, que é o que representa 1 ano, mais 3 meses. Então, seu tempo, o cálculo você vai fazer com base em 15 meses. É 12 meses, que representa 1 ano, mais os 3 meses. Então, observe que agora você vai ter a sua taxa com o período de mês e o seu tempo também com o período de mês. Olha só aí, tá vendo? Foi o que nós fizemos a conversão. Vamos jogar isso na fórmula? O juros é igual ao capital 1.200 vezes 2 sobre 100, que é 2%, vezes 15. Eu multiplico tudo que está no numerador, divido pelo denominador, o valor dos juros, R$ 360. Então, portanto, a quantia inicial rendeu R$ 360. A segunda observação é que nós vimos como encontrar os valores das variáveis juros e montante. E se eu quiser encontrar o valor do capital, da taxa e do tempo? Nós não resolvemos até agora nenhum exercício pedindo para encontrar o valor do capital, da taxa ou do tempo, apenas dos juros e do montante. Então, hoje a nossa aula é importante porque nós vamos aprender como calcular o valor do capital, da taxa e do tempo. Vamos ver um exemplo. Qual a taxa de juros simples de uma movimentação cujo capital é de R$ 100, aplicada a juros simples durante 5 meses, produz R$ 50 de juros? Eu gostaria que você, inclusive, pausasse esse vídeo e tentasse resolver essa questão, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo está aqui. Qual a taxa de juros simples de uma movimentação cujo capital, olha só, o capital é R$ 100, aplicado a juros simples durante 5 meses, ou seja, o tempo, produz
R$ 50 de juros. Então, nós temos o valor de juros, nós estamos querendo saber a taxa de juros. Então, vamos olhar para as variáveis. Nós temos o capital, que é 100, os juros, que é 50, o montante não foi pedido, a taxa é o valor que nós estamos querendo encontrar e o tempo 5 meses. Vamos jogar na fórmula. Agora, nós temos juros, que é R$ 50, é igual ao capital, que é 100, vezes I. Por que, professor? Porque eu não tenho o valor de I, é o valor que eu estou querendo encontrar, vezes o tempo, que é 5. Aqui eu tenho 50, que eu vou conservar, igual. Aqui eu faço uma multiplicação. A multiplicação tanto faz a ordem, né? Na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, eu posso multiplicar 100 vezes I vezes 5, ou 100 vezes 5 vezes I. 100 vezes 5 dá 500, então vai ficar 500 vezes I, né? Agora, observe uma manipulação algébrica que é importante. Se eu estou multiplicando a variável, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu quero passar esses 500 para o outro lado para que eu possa isolar o valor de I e ter esse I, né? Para que eu possa encontrar o valor dele, eu preciso isolar ele. Então, se o 500 está multiplicando I, eu vou passar o 500 dividindo 50, né? Porque é o 50 que está lá do outro lado. Então, eu vou ter 50 sobre... Desculpa, aqui apareceu 100, mas é 500, tá? 50 sobre 500 igual a I, porque o 500 passou, né? Então, aqui na hora que eu faço essa divisão, eu vou obter que o I é igual a 0,1 ou 10% ao mês. Por que ao mês, professor? Porque o seu tempo estava em mês. Então, obviamente, se eles precisam ser iguais, a taxa também vai estar em mês. Observe como que você fez para encontrar, professor? Porque eu encontrei 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Basta você multiplicar por 100, tá bom? Vou aqui. Portanto, a taxa é de 10% ao mês. Então, vamos lá. Fórmulas do juros simples. Eu vou fazer aqui o isolamento dessas variáveis. Na verdade, não são novas fórmulas, tá? Eu apenas estou isolando. Se vocês sabem fazer com tranquilidade essa manipulação algébrica, ótimo. Vocês não precisam aprender mais o que eu vou fazer, tá? Agora, se você tem dificuldade, o que eu fiz? Eu já isolei essas variáveis para que a gente possa fazer direto. Então, para me encontrar o montante, nós já sabíamos, né, que o montante é igual ao capital mais os juros. Para encontrar os juros, nós já sabíamos da fórmula J-CIT, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, agora eu faço alguns isolamentos de variáveis. Para me encontrar o capital, como que eu faço? Veja só, se eu tenho essa fórmula aqui, eu quero isolar o capital, o que eu vou fazer? Eu tenho os juros, não é? O que está multiplicando o capital não é a taxa e o tempo? Se eles estão multiplicando, eu vou passar eles dividindo. Então, vezes dividido, né? E o capital. Ou seja, eu isolei a variável capital agora. Então, a fórmula do capital é igual a juros sobre I vezes T. Né? Ou seja, juros dividido pela taxa vezes o tempo. E para me encontrar a taxa, é a mesma coisa. Porém, agora, vou multiplicar o capital vezes o tempo e vou dividir pelos juros. Aí eu vou isolar a minha taxa. Então, a taxa vai ser igual os juros dividido pelo capital vezes o tempo. Para encontrar o tempo, eu faço a mesma manipulação algébrica. Os juros é dividido pelo capital vezes a taxa. Então, essas fórmulas são fórmulas para você, de forma especial, que tem dúvida, né, ou dificuldade em fazer essa manipulação algébrica. Se você consegue fazer essa manipulação algébrica tranquilo, né, usando essa fórmula, você não precisa de nenhuma outra dessa, tá bom? Vamos fazer 3 exemplos importantes. Um capital foi aplicado a juros simples com uma taxa de 10% ao mês, tá? Durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 250,
Qual foi o capital aplicado? Então, aqui eu estou querendo saber o capital, que eu não tenho. O valor dos juros é R$250, o juro produzido, né? Aqui não foi falado nada sobre o montante. A taxa de juros é 10% ao mês e o tempo é 5 meses. Observe que aqui, tanto a taxa como o tempo está tudo no mesmo período, ou seja, em meses, eu posso fazer os cálculos direto. Vamos usar essa fórmula, né? Porque a fórmula em que o capital está isolado é o capital que eu estou querendo encontrar. Então, o capital vai ser igual a 250 dos juros, dividido por 10 sobre 100, que é 10%, vezes 5, que é o tempo. Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vou conservar o 250, tá? E vou multiplicar. Na verdade, aqui eu já posso fazer até uma simplificação, né? Vai ficar 1 vezes 5, que vai ficar 5 sobre 10, que sobrou, tá? Agora aqui tem uma propriedade muito importante de divisão. Observe que embaixo, né, no denominador, tem uma fração. E tem uma regra que diz que quando eu tenho divisão de fração, eu conservo a primeira, né, ou seja, o numerador, e multiplico pelo inverso da fração do denominador. Então, o que é que eu faço aqui, né? O inverso de 5 sobre 10 não é 10 sobre 5? Então, eu coloco 250 vezes 10 sobre 5. O inverso dessa fração aqui, tá? O inverso dessa daqui é 10 sobre 5. Aí, na hora que eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ter 250 vezes 10 sobre 5, o capital R$500. Eu acho mais difícil fazer usar essas fórmulas, porque você precisa saber de propriedades. Então, se você conhece a manipulação algébrica, né, fica muito mais fácil se você calcular usando apenas essa fórmula aqui. Aí você faz a manipulação algébrica, né, usando essa fórmula. Mas, enfim. Qual a taxa de juros de uma movimentação cujo capital é de R$100, aplicado a juros simples durante 5 meses, produz R$50 de juros? Então, vamos lá. O capital é 100, os juros é 50, o montante não foi pedido, a taxa de juros é o valor que eu quero encontrar e o tempo é 5 meses. Esse é, inclusive, o exemplo que eu resolvi anteriormente, mas eu usei utilizando essa fórmula aqui, né? Juros é igual capital vezes I vezes T. Não foi? Essa é a fórmula geral. Agora eu estou usando essa fórmula aqui que eu já fiz o isolamento da variável. Eu particularmente acho essa fórmula mais fácil, mas se você tem dificuldade com manipulação algébrica, é preferível que você utilize essa fórmula. Então vamos lá. Esse é o mesmo exemplo que eu resolvi anteriormente. Se você esqueceu, volte um pouco o vídeo e veja como eu resolvi esse exemplo. Então aqui 50 os juros, o capital é 100 e a taxa e o tempo é 5, né? 5 meses. Então aqui eu vou ter 50 dividido por 500. Na hora que eu faço, né? Isso aqui dá 0,1 ou 10% ao mês. Aqui eu multipliquei, né? Por 100. Eu obtive os 10%. Então, observe que para calcular a taxa é bem simples, né? Utilizando essa fórmula também. Não tive nem que usar nenhuma propriedade, né? de divisão de fração. Então, a taxa é 10% ao mês. E um terceiro exemplo aqui. Observe que nós já calculamos aqui, né? Capital, nós já descobrimos variável capital, a variável taxa. Agora nós vamos fazer um exemplo descobrindo o tempo. Então, a aplicação de um capital de R$1.000 a juros simples de 3% ao mês, ou seja, a taxa, né? Gerou um montante, observe que agora apareceu um montante de 1.360. Determine o tempo em que o capital ficou aplicado para produzir esse montante. Então, vamos para as variáveis. O capital R$1.000, os juros é o valor que eu quero encontrar, o montante é 1.360, a taxa é 3% ao mês e o tempo não foi determinado porque é o que eu estou querendo descobrir, né? Então, vamos lá. Veja só que nós temos essa fórmula aqui, né? Em que o T está isolado, que é o tempo que eu estou querendo descobrir. Mas veja só que para que você utilize essa fórmula aqui, vou até voltar aqui, para você utilizar essa fórmula, você precisa saber o valor dos juros. E o problema não falou o valor dos juros.
Ah, professor, e como que eu encontro o valor dos juros? Usando essa fórmula do montante, porque o montante foi dado e o capital foi dado. Então, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, montante 360 igual ao capital mais os juros. Observe que você tem uma soma aqui, né? Se você está somando, eu posso passar para lá subtraindo, né? Ou seja, se o capital aqui está positivo, eu passo para lá negativo, que aí eu vou isolar os juros. Então, vai ficar 1.360 menos 1.000 igual aos juros. Então, o valor dos juros é 360. Então, agora que você descobriu o valor dos juros, você consegue aplicar o valor aqui nessa fórmula para descobrir o tempo, tá bom? Vamos aplicar. Então, agora você tem o valor dos juros e agora está querendo saber o valor do tempo. Então, você aplica aqui na fórmula, né, os juros 360, aqui 1.000, que é a capital, vezes 3 sobre 100, que é 3%. Aí, você tem 1.000 vezes 3 sobre 100 aqui no denominador. Agora, você tem 360, permanece o numerador. E aqui, a gente pode fazer, né, um isolamento. Você ficou com 10 vezes 3 sobre 1, ou seja, ficou com 30. Esse 1 nem precisava aparecer. Então, você ficou com 360 dividido por 30, ou seja, 12. Então, o seu tempo é 12 meses. Por que meses, professor? Porque a taxa estava em meses. Então, se você fez com base em mês, o seu resultado também vai ser em meses. A atividade você vai entregar até a próxima sexta-feira. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer coisa, estou disponível para solucionar dúvidas, tá bom?